Shalom, tudo bem com vocês? Eu vim aqui só para gravar esse vídeo de uma experiência que eu tive com a palavra do Senhor ontem. Uma das, né, que eu amo. Quando eu leio a palavra, o Senhor sempre me traz algo diferente. Eu estava folheando e cheguei a Ezequiel 37, a profecia dos vales dos ossos secos. E eu falei assim, antes de ler, orei ao Espírito Santo, falei, Espírito Santo, me traz uma revelação diferente sobre o vale, porque a gente já ouviu tantas ministrações, a gente já ouviu tantas pessoas falando, trazendo sobre, e eu falei, mas eu quero uma revelação diferente. Se tiver algo novo, que o Senhor me traga. E aí o que ele fez foi lindo. Antes de começar a ler, eu já estava, já pensei, vou estar falando eu, mas o Espírito Santo, né, já ministrou em meu coração. Então eu pensei assim, vou ler versículo por versículo e tentar entender cada detalhe. E aí eu comecei a ler o primeiro versículo, aí ele fala que o Espírito do Senhor, né, Ezequiel fala, o Espírito do Senhor pairava sobre mim. Então eu já fechei os meus olhos e imaginei o Espírito, a mão do Senhor, na verdade, fala aqui na minha Bíblia, a mão do Senhor pairava sobre mim. Então eu já me imaginei embaixo da mão do Senhor. E naquele momento, aí fala aqui, né, mediante, porque eu li o capítulo inteiro, o primeiro versículo, né, mediante ao poder do Espírito, o Senhor me conduziu a um vale de ossos secos, né, e eu simplesmente olhei, fechei os olhos, na verdade, e imaginei as mãos do Senhor sobre mim, e o Senhor me transportando para esse vale. Então eu me imaginei nesse vale de ossos secos. E aí no 2 fala que o Senhor fez Ezequiel caminhar pelos vales. Então no segundo eu fui e caminhei pelo vale. Fui de um lado, ossos secos. Fui do outro, voltei, ossos secos. E aqui no 2 fala que os ossos estavam sequíssimos, ressequidos. E aí o caminhar era para ver quanto que tinha de osso. Então eu naquele momento falei, Senhor, realmente tem muitos ossos secos, muito. E naquele vale eu fiquei pensando, quanto aqui é um lugar pesado, é um lugar de dor, é um lugar de sofrimento, que muitas pessoas morreram, né, na guerra. Aí eu imaginei, creio eu, que esse vale seja um vale, um buraco, já me imaginei num buraco grande, enorme, onde eles depositavam os corpos das pessoas. Para limparem as áreas de guerra, eles lançavam esses corpos desses mortos nesse lugar. Por isso tinha esse vale. Isso na minha imaginação, ainda no versículo 2. E aí estava esse vale, e eu falei, Senhor, aqui é um lugar pesado, um lugar sombrio. Aqui tem dores, mas aqui também tem alegria nesse vale. Porque aqui tem pessoas que estão felizes por estarem morrendo na guerra, por estarem morrendo pelo seu rei, por estarem guerreando por uma nação. Então também tinha pessoas mortas ali que tinham uma vida, um momento, teve um momento de alegria porque foram até o fim da vida lutando pelo seu rei. E aí vamos para o versículo 3. Aí eu falei, Senhor, entendi esse vale, entendi essa profundidade. Então tenho tanto o lado ruim quanto o lado bom. E o peso também, num lugar sombrio, onde ali tinha sonhos também que foram encerrados naquele momento. E aí eu fui pro 3, aí eu falei, agora eu vou ler o 3. E aí no 3, o Senhor fala a ele, ó querido filho do homem, acredita que esses ossos poderão ter vida de novo? Aí o Ezequiel responde, ó Senhor, Yahvé, tu o sabes, soberano. E aí eu pensei, fechei os olhos novamente e falei, Senhor, e aí esse vale, eu imaginei como se fosse a minha vida. E eu falei, Senhor, a minha vida está assim, um vale de ossos secos. E eu pensei, mas Senhor, Ezequiel disse que o Senhor sabia se esses ossos poderiam reviver. Mas eu te respondo que eu diria que não. Eu falei ao Senhor, eu diria que não. Que esses ossos não poderiam reviver, seria a minha primeira resposta. E o Espírito Santo veio ao meu coração e disse assim, porque aí nesse momento eu imaginei a minha vida, que está um vale dos ossos secos. E eu orei sobre isso, né, ao Senhor, sobre a minha vida poucas horas antes. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, você não acredita que Deus pode reviver esses ossos secos da sua vida? E aí eu me emocionei e falei, Senhor, tu o sabes, Pai. Eu sei que o Senhor pode. E aí naquele momento eu falei, Espírito Santo, eu sei que o Senhor pode. Porque quem me prometeu, garante quem me prometeu. É o Deus grandioso. É um Deus que não falha, é um Deus que não mente. E é um Deus que pode tudo. E aí, aquilo já, o Espírito Santo já me tocou e eu fui
pro versículo 4. E aí eu fui ler o versículo 4. Como eu disse, eu estava lendo versículo por versículo e meditando e vivenciando cada versículo. No versículo 4 fala assim: e ele me disse, aí o Senhor disse a Ezequiel, profetiza, pois sobre estes ossos, e ordena-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E nesse momento eu fechei os meus olhos e falei assim para mim e para minha vida. Falei: vida, áreas da minha vida, escutem, ouvem a palavra do Senhor. E eu comecei a profetizar sobre a minha vida. E aí eu coloquei, porque no 5 fala, né? Declara Yahvé, para nós declararmos sobre os nossos ossos secos. Declara Yahvé, o eterno soberano Deus, a estes ossos farei entrar em vós fôlego de vida, e revivereis. E nesse momento eu fechei os meus olhos e declarei com garra, com força, sabendo que o Altíssimo estava sobre mim e ordenando que eu ordenasse sobre os ossos secos da minha vida. Então eu comecei a declarar. Falei: ossos secos, assim o Senhor diz, ouve a palavra do Senhor. E eu comecei a declarar: vai entrar vida na minha vida intelectual. Eu declaro e profetizo vida na minha vida espiritual. Eu declaro e profetizo vida na minha vida material, vida na minha vida, prosperidade sobre a minha vida financeira. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, porque hoje nós podemos usar o nome de Jesus. Naquela época Ezequiel não usou, porque não se tinha esse nome. Mas hoje nós temos o nome sobre todos os nomes. Então eu falei, em nome de Jesus, eu declaro sobre cada área da minha vida que vai haver vida. Vai haver vida na minha vida profissional. Ossos secos da minha vida profissional. Ossos secos da minha vida material. Ossos secos da minha vida espiritual. Ossos secos da minha vida financeira. Os seus dias acabaram. Agora chegou vida sobre vocês. E eu comecei a declarar: Senhor, eu declaro prosperidade sobre a minha vida. Porque prosperidade é ser abençoado em todas as áreas. É uma área, é cada área que você pôr a mão, tudo que você propor a fazer, acontecer, tudo que for proposto em teu coração, o Senhor dá o direcionamento e dá certo. Isso é prosperidade, não é ter dinheiro. Prosperidade não é ter riqueza. Eu não sei se vocês já viram um vídeo, mas eu achei muito legal. Foi o marido da Virgínia. Alguém perguntou para ele se ele era rico. Ele simplesmente disse assim: eu não sou rico. Eu não sou rico, não me sinto rico, eu me sinto próspero. Eu sou próspero porque prosperidade é estar abençoado em todas as áreas. Então, tudo que eu me proponho a fazer, eu sou abençoado. E isso é prosperidade, então eu não me sinto rico. E aí, na hora que eu vi esse vídeo, eu falei, é sobre isso. A prosperidade é sobre isso. Então, a partir desse momento, eu profetizei sobre a minha vida, em todas as áreas que eu preciso. E aí eu falei, Senhor, entra com fôlego de vida sobre cada área minha que eu preciso. Todas as áreas da minha vida precisam desse fôlego de vida. Porque eu vi a minha área, eu vejo a minha área, eu via, né? A minha área, as áreas da minha vida como ossos secos sobre mim. São os meus ossos secos. E eu sempre estou falando ao Senhor, Senhor, eu te amo, eu te glorifico. Mas a minha vida não te glorifica. O que eu tenho vivido não te glorifica. Não é uma bênção para se contar. A bênção para se contar é que eu te amo acima de qualquer coisa. Hoje eu consigo te amar. De coração, de verdade, de adorar, de estar feliz contigo, não importa a minha situação. Mas a minha vida não te glorifica. Então eu sempre falo com o Senhor. E aí ele me trouxe a Ezequiel. E aí tem a continuação, e eu queria falar com vocês sobre isso. Para que vocês venham trazer essa palavra sobre a vida de vocês, essa meditação, e para que vocês venham profetizar sobre a vida de vocês. Porque aí a profecia só continua. E aí ele fala aqui no 6, e aí eu comecei a profetizar nessa parte. Eis que criarei tendões, criarei músculos, e farei surgir carne, e estenderei pele sobre todos vós. E eu comecei a falar sobre a minha vida. Comecei a falar, olha, abre os seus olhos, que vocês vão ver a vida entrando em cada área da minha vida. Eu vou ver isso, eu estou vendo isso em nome de Jesus. E aí estão surgindo tendões, eu estou vendo, porque quando ele fala aqui, né, que os ossos se uniram, no momento, é como se eu me imaginei num vale, e os ossos se uniram. Enquanto os ossos estavam se unindo, então há barulhos dos ossos se batendo. E aí eu falei, Senhor, isso que está acontecendo na minha vida. Aconteceu os barulhos, os ossos se unindo. Cada um uniu ao que precisava, cada fêmur aos seus ossos, e foram unindo cada junta. Só que aí, a partir do momento em que o Senhor manda ele falar, criarei tendões e músculo, essa parte já fica silenciosa. E eu falei, Senhor, eu estou nessa fase. Estou finalizando essa fase desse silêncio que o Senhor está sobre a minha vida. Porque os tendões
os tendões que foram criados, a união dos ossos, os músculos que foram criados, a carne, isso não precisa de barulho. Os ossos grudando um ao outro fazem barulho. Mas essa parte não precisa de barulho. Falei, então estou terminando essa fase, em nome de Jesus, que está se unindo tudo. E qual é a fase que vem agora? Depois que os tendões se uniram, e aí surgiu o músculo, aí surgiu a carne. E aí fala que vem a pele sobre os corpos. E quando vem a pele, também em silêncio. A pele não precisa de barulho para ser colocada sobre os corpos. E aí ele fala assim, ó, e novamente, e então entendereis que eu sou o Senhor. E eu falei, e eu entendo em nome de Jesus, que o meu Deus Yahvé é o Senhor. E aí Ezequiel fala que ele profetizou, né, conforme foi ordenado pelo Senhor. E aí eu falei, Senhor, profetizei, conforme foi ordenado na sua palavra, sobre a minha vida. E aí ele fala, enquanto eu pregava, ouviu-se um barulho estranho, um som de chacoalho, porque ele profetizou, e aí ele ouve os chacoalhos, que foram a união dos ossos, aqui fala, e aí depois que veio, né, criando a carne e os tendões, como eu disse, que é um momento de silêncio. E aí depois, né, Ezequiel fala que ele notou, né, que os tendões e a carne vieram logo em seguida, só que aí não havia o fôlego de vida. Falei, Senhor, é sobre isso. Essa fase de silêncio foi os tendões, a carne, os músculos, e sendo criado, sendo coberto. Só que agora o Senhor manda ele profetizar, para que venha o Espírito, para que venha o fogo, o sopro de vida, o ruar. Que venha o ruar sobre esses corpos. E aí eu falei, então é agora, e eu comecei a profetizar. Agora o fôlego de vida entra em cada área da minha vida. O fôlego de vida está entrando e está fazendo mudanças, está fazendo restaurações, está fazendo libertações, está fazendo cura sobre cada área da minha vida. E eu falei, em nome de Jesus, assim ordena o Senhor, Espírito de Deus, seja sobre a minha vida e vai trabalhando em cada área. O Espírito é assoprado pelo meu Senhor Yahvé. E em nome de Jesus, o Senhor ordena que tudo viva. E é sobre isso. E aí vem o versículo 10, que fala que havia tanta gente no final. E havia tanta gente reunida ali, que dava para formar um exército sem medida. E é sobre isso. Olha que experiência mais linda que eu me propus a viver e o Senhor me permitiu viver com Ele. Então eu vim trazer, aí eu falei, Senhor, eu preciso gravar um vídeo sobre isso, para que as pessoas venham profetizar sobre os ossos secos da vida delas, que não é nenhuma novidade, mas eu peço a vocês, profetizem sobre os ossos secos da vida. E cada área, especifique cada área, assim como eu também especifiquei, e fala as suas áreas. Assim ordenou Yahvé. Ouve a palavra do Senhor e em nome de Jesus, o Espírito de vida, o fôlego de vida, entra sobre cada área da vida de vocês. E aí, agora a minha parte é crer, a minha parte é acreditar e aguardar, porque os ossos já estão unidos, os tendões já estão sendo prontos, as carnes, os músculos estão sendo colocados. E eu, no nome de Jesus, assoprei o fôlego de vida sobre as minhas áreas. E agora voltarei para contar para vocês tudo que o Senhor preparou em cada área que eu estava precisando. Amém. Deus abençoe a vida de vocês e profetize sobre esse vale, em nome de Jesus.